Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é as sete virtudes do discipulado. As 7 virtudes do discipulado. Eu quero conversar com você nessa noite sobre esse tema tão importante, a vida da igreja. Porque a igreja é feita de discípulos. Você entende isso? Diga amém. A igreja não é feita de crentes, simplesmente. A igreja não é feita de gente que gosta e de que vem para a igreja aos finais de semana, simplesmente. A igreja é feita de discípulos. Jesus veio fazer discípulos. E é sobre isso que nós precisamos, e é a natureza desse discipulado, é isso que nós precisamos entender, para que sejamos capazes de viver a vida cristã como Deus espera. Então, esta é uma mensagem sobre o que é o verdadeiro discipulado e qual é a expectativa de Jesus em seus discípulos. E a primeira coisa importante que a gente precisa saber sobre esse tema é a natureza do discipulado. O discipulado, ele é um processo. Diga comigo, processo. Eu gosto de dizer que, dentro desse contexto, no contexto da vida cristã, o discipulado é uma jornada, a jornada de uma vida inteira. Todos nós estaremos sempre aprendendo de Jesus e aprendendo uns com os outros. Todos nós estaremos sempre aprendendo de Jesus e compartilhando uns com os outros aquilo que dele aprendemos. Portanto, o discipulado é a jornada de uma vida inteira. Nunca chegaremos ao ponto em que poderemos dizer, já estou devida e suficientemente discipulado e não há mais nada a aprender de Jesus que eu já não saiba. Não, esse dia nunca chegará. Nunca chegará também o dia em que poderemos dizer, já estou devidamente e suficientemente discipulado e não preciso mais aprender nada com ninguém, com os meus irmãos na fé. Não, definitivamente esse dia nunca chegará, porque o discipulado é a jornada de uma vida inteira, e enquanto estivermos vivos, respirando nessa terra, pertencendo ao corpo de Cristo aqui nessa terra, o que nós chamamos de igreja, nós estaremos aprendendo, nós estaremos sendo discipulados. Amém? Então, o discipulado é a jornada de uma vida inteira. E o discipulado envolve 2 protagonistas, por assim dizer. Aquele que ensina e aquele que aprende. O discipulado, ele não se faz necessariamente nessa dimensão em que nós estamos atuando juntos aqui, nos movendo juntos aqui. Eu falo e vocês me ouvem. Eu ensino e vocês aprendem. Essa é uma dimensão do discipulado, podemos dizer assim, mas não é o discipulado essencial, como ele deve acontecer sempre. O discipulado essencial, como deve acontecer sempre, é essa vida compartilhada, essa troca contínua que deve acontecer entre aquele que ensina e entre aquele que aprende. Geralmente o discipulado acontece entre pessoas com diferentes níveis de conhecimento, e de conhecimento de uma maneira generalizada. Mas no nosso contexto, no contexto da vida cristã, o discipulado geralmente acontece entre pessoas com diferentes níveis de conhecimento sobre a vida cristã, sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, de modo que quem ensina, obviamente, é quem tem um pouco mais de conhecimento, quem tem um pouco mais de rodagem, quem tem um pouco mais de experiência na vida cristã. E quem aprende é geralmente aquele que começou agora ou está nos primeiros passos da sua caminhada cristã, nas primeiras fases, nas primeiras etapas da sua caminhada cristã. E à medida em que a vida vai sendo compartilhada, à medida que as experiências vão sendo trocadas, à medida em que há essa comunhão, enquanto o discipulado acontece, esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é processado. E há, como eu disse, como sugere o tema dessa mensagem, algumas virtudes nesse processo, nessa jornada de uma vida inteira. Eu quero observar com você, a partir da história que nos conta a Bíblia, de 2 personagens prominentes na Escritura Sagrada, que são Moisés e Josué. Você sabe, Moisés, ele foi o libertador que Deus levantou para libertar Israel da opressão do Egito. Já há mais ou menos 400 anos o povo de Israel estava cativo no Egito, servindo como escravo ao rei do Egito. E a Bíblia diz que o povo do alto do seu sofrimento clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor atentou, diz a Bíblia, para o seu sofrimento. E como uma resposta ao clamor e ao sofrimento do povo de Israel, Deus levanta Moisés, que viria a ser o libertador
do povo de Israel dessa opressão, dessa escravidão a qual estava submetido no Egito. E você conhece a história. Moisés foi levantado por Deus, foi ungido por Deus, capacitado por Deus, para ir lá e requerer a soltura, a libertação do povo de Israel junto ao faraó. E a história toda se desenvolve ali no livro de Êxodo. Você vai ler e conhecer a história de como Moisés libertou o povo de Israel do Egito de maneira gloriosa, através do poder de Deus que operava sobre a sua vida. E o que acontece é que ao longo da jornada do povo de Israel pelo deserto em direção a Canaã, em direção à terra prometida, o povo foi crescendo e Moisés foi ficando velho. E já no plano de Deus para o povo de Israel, haveria a necessidade de que um sucessor fosse levantado para substituir Moisés e concluir a missão, e concluir a jornada. E aprove a Deus levantar Josué. Josué então foi o discípulo de Moisés que veio a se tornar o seu sucessor. O discípulo de Moisés que na ocasião da morte de Moisés recebeu de Deus a incumbência, a responsabilidade de terminar a obra que ele havia começado com Moisés, levando o povo e consolidando o povo de Israel do deserto até Canaã, a terra prometida. E eu quero ver com vocês aqui, nessa relação de Moisés e Josué, essas 7 virtudes do discipulado que também estão presentes na nossa relação com Jesus, no discipulado que Jesus faz conosco, e que acontece nessa dimensão aqui, e que acontece também nessa dimensão mais íntima. E é importante saber isso, para que a gente entenda como esse processo acontece. Por quê? Porque, como eu disse, fazendo menção ao início da minha fala, fazendo uma menção novamente ao início da minha fala, todos nós estamos aqui interessados em ser como Jesus é. Amém? Amém, irmãos? Todos aqui estamos interessados em ser como Jesus é, porque somos seus discípulos, entendemos que fomos chamados por Jesus para ser como Ele, sermos seus representantes nessa terra, sermos seus porta-vozes, nas palavras do apóstolo Paulo, sermos seus embaixadores ou embaixadores do seu reino. Então é isso que de fato somos, e se é o que de fato queremos ser, precisamos aprender e entender, precisamos entender e aprender como esse processo acontece e o que ele envolve, para que estejamos alinhados ao propósito de Deus, alinhados à vontade de Deus, para que a sua operação ocorra livremente em nossa vida e sejamos então desenvolvidos como Ele espera que sejamos. Não só como Ele espera, mas como Ele quer que sejamos. Amém, irmãos? Eu quero ser um discípulo melhor. Você quer ser um discípulo melhor? Amém? Então você precisa aprender a entender quais são as 7 virtudes do discipulado. Todos nós precisamos desejar ser discípulos melhores, porque é isso que Jesus espera. E à medida em que sejamos discípulos melhores, a sua luz, as suas excelências, as suas virtudes, a sua grandeza, o seu poder, a sua graça, o seu amor, sejam cada vez mais vistos e percebidos através de nós nesse mundo em que nós vivemos. E olha, irmãos, provavelmente a minha filha, os nossos filhos, os nossos netos viverão num tempo, se Cristo não voltar antes, viverão num tempo em que a volta de Cristo será ainda mais iminente do que já é hoje. Mas já hoje, nós percebemos no ar, nós percebemos na atmosfera essa iminência, a iminência da volta de Cristo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando e Ele vem, Ele volta para buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa e irrepreensível. Você quer ser essa igreja que Jesus vem buscar? Diga amém. Aleluia. Assim seja. Então nós precisamos mesmo, irmão, nos esforçarmos para sermos discípulos melhores. Precisamos nos esforçarmos para viver em santidade e pureza para o Senhor. Precisamos nos esforçarmos para viver uma vida segundo a sua vontade, revelada a nós nas Escrituras Sagradas. Precisamos viver uma vida alinhada, ajustada ao seu querer e à sua vontade. Isso é o discipulado, e nós precisamos entender então como ele se processa, como ele acontece. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24.
primeira virtude do discipulado, irmãos, é o serviço. Diga comigo, serviço. O discipulado, ele acontece nessa esfera de serviço. Mas que tipo de serviço? Veja aqui, Êxodo 24:13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, na versão NVI diz auxiliar, mas as versões mais fiéis nesse texto aqui dizem seu servidor, seu servo. Josué é seu servo, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Quando Moisés começa a estabelecer com Josué essa relação de discipulado, obviamente já percebendo por inspiração divina, que Josué seria aquele que o auxiliaria, que o serviria, que estaria lado a lado com ele na liderança do povo de Israel, nessa missão que Deus havia dado a Moisés. Moisés então traz Josué para perto dele. E o discipulado, ele começa nessa esfera em que discípulo e discipulador estão juntos, e em que aquele que está sendo discipulado está nessa posição de servir, de auxiliar, de ombrear, de compartilhar, de andar lado a lado, de estar disposto e disponível para aquele que o está discipulando. E olha que curioso, que essa também é a primeira dimensão do discipulado, que envolve a nossa relação de discipulado com Jesus. A gente vai passear na Bíblia aqui no Novo e Velho Testamento, tá, irmão? Então tenha paciência. Então salte aí de Êxodo para Mateus capítulo 20. Que o que eu quero aqui é estabelecer esse paralelo mesmo. E descobrir na história de Moisés e Josué e no processo discipulado de Jesus conosco, essas 7 virtudes do discipulado que precisamos aprender, conhecer e aprender. Mateus capítulo 20, do 25 ao 28. A Bíblia diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim como Moisés foi um servidor, assim como Josué foi um servidor de Moisés, um auxiliar de Moisés, estava com Moisés nessa relação discipulado, nessa posição de serviço, nós também devemos estar nessa mesma posição para com o nosso Mestre Jesus, aquele que está nos discipulando e aquele que estamos perseguindo para ser como Ele é. Nós estamos na família de Deus, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, irmãos uns dos outros, mas não podemos jamais nos esquecermos de que o nosso irmão mais velho é também o nosso rei. Amém? De que o nosso irmão mais velho é também o nosso rei. De que o nosso pai é também o nosso Senhor. Como eu disse pela manhã, Jesus Cristo, consumando a sua obra na cruz, nos comprou para si mesmo com o preço do seu sangue. De modo que a nossa liberdade não é a independência e a autonomia de quem quer que seja para fazermos o que quisermos com a nossa vida. Não, não, não. A nossa liberdade e a nossa autonomia conquistadas por Jesus Cristo na cruz com o preço do seu sangue é para servi-lo. Porque nós fomos comprados e nós não pertencemos mais a nós mesmos. Amém? Amém, igreja? Você está entendendo isso? Nós fomos comprados e não pertencemos mais a nós mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz: e ele morreu por todos, para que todos que agora por ele vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para agradar e satisfazer aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida é para agradar a Deus. A nossa vida é para servir a Deus. A nossa vida é para retribuir em gratidão e serviço o sacrifício de Jesus por nós. Obviamente, num contexto de liberdade, num contexto de autonomia.
Por quê? Porque Deus não quer o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso serviço. Deus quer que queiramos amá-lo. Deus quer que queiramos ser gratos. Deus quer que queiramos servi-lo. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Não é a religiosidade, não é o medo, não é o constrangimento ou qualquer outra motivação que deve nos levar a servir a Jesus nessa relação de discipulado. Mas o desejo resoluto e claro de devolver a Jesus a honra de ter morrido e ressuscitado por nós para tê-lo, para nos ter para si em comunhão com Deus. Então, assim como Moisés estava lá servindo a Moisés, assim como Josué estava lá servindo a Moisés, e Moisés estava nessa posição de discipular, de treinar, de trabalhar o coração de Josué, já antevendo o que aconteceria, ou já antevendo o fim da história do povo de Israel, que deveria ser liderado por Josué. Josué estava lá servindo, Josué estava lá dando, Josué estava lá ombro a ombro, Josué estava lá pronto, Josué estava lá solícito, Josué estava lá disposto e disponível a Moisés para o que Moisés precisasse. Assim como nós também devemos estar dispostos e disponíveis, solícitos, devemos estar prontos, preparados para servir a Jesus e para servir uns aos outros. Amém? Amém, irmãos? Então não podemos esquecer jamais que nessa relação de discipulado, em que Jesus está nos discipulando, em que nós somos discipulados uns pelos outros, nós devemos estar numa posição, nós devemos estar ocupando a posição de quem serve. Porque essa é a natureza de Jesus, e a natureza de Jesus foi compartilhada a nós no Espírito que Ele nos deu. Por isso Jesus ensinou aqui aos seus discípulos, olha, não é assim que vocês devem se relacionar uns com os outros. Olha, não é na base da opressão, não é na base do governo, não é na base do medo, não é na base da ameaça. Não, é na base do serviço. Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, deverá ser o último e servo de todos. Quem quiser ser importante no reino de Deus, deverá ser o último e servo de todos. E aí Jesus diz, olha, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer ser um discípulo de Jesus? Amém? Você quer ser um discípulo fiel de Jesus, irmão? Esteja disposto a servir. Esteja disposto a servir. Amém? Disposto a servir. Uma das coisas mais importantes para todo discípulo de Jesus é um coração de servo. Porque é o coração de Jesus. E é o coração que nós devemos cultivar também. Volte para Êxodo, capítulo 17. Já no caminho do Egito para Canaã, o povo de Israel enfrentou alguns inimigos. O povo de Israel guerreou algumas vezes. E no capítulo 17 do livro de Êxodo, nós lemos o relato da vitória, do combate, da guerra e da vitória do povo de Israel contra os amalequitas. E o que acontece aqui, veja o versículo 9, capítulo 17, versículo 9. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. A segunda virtude do discipulado é a oportunidade. Moisés estava dando aqui a Josué uma oportunidade para liderar em tempos de crise. Haviam inimigos e uma guerra iminente. Para seguir adiante na sua jornada até a terra prometida, o povo de Israel deveria lutar contra os amalequitas. Deveria vencer os amalequitas. Então o que Moisés faz? Moisés chama Josué, estamos vivendo uma crise exatamente agora, e eu vou lhe dar uma oportunidade de liderar. Reúna os nossos melhores homens e vá lutar. Na nossa relação de discipulado com Jesus, irmãos, na vida cristã, entenda isso. Tempos de crise não são tempos de lamúria, não são tempos de choro. Tempos de crise não são tempos de angústia, de dor, de depressão, de tristeza profunda. Tempos de crise não são tempos para nos escondermos. Tempos de crise são tempos para liderarmos, para avançarmos, guerrearmos e liderarmos. Amém? Amém, irmãos? Obviamente há esse momento nas crises em que nós ficamos tristes, em que nós
sentimos medo, em que nós temos que lidar com as emoções que as crises evocam na nossa alma, mas nós precisamos estar prontos para guerrear, prontos para liderar, porque toda crise é uma oportunidade que Jesus nos dá para liderarmos, debaixo da sua comissão, debaixo da unção do seu Espírito, debaixo do seu poder. Amém? Então olha, veja, em tempos em que nós estamos diante de uma guerra iminente, a nossa oração não deve ser: Senhor, livra-nos dos nossos inimigos, Senhor, livra-nos dessa guerra. Não, essa não deve ser essa nossa oração. A nossa oração deve ser: Senhor, fortalece-nos para essa guerra. Senhor, fortalece-nos contra esse inimigo. Senhor, fortalece-nos para avançarmos como o Senhor quer que avancemos. Fortalece-nos para vencer. Nós vamos lutar e vamos vencer. Amém? Porque o discipulado, o que Moisés estava fazendo com Josué aqui, irmão? Moisés estava forjando o coração de Josué. Moisés estava ensinando para Josué o seguinte: Josué, essa não é a primeira e nem será a última guerra que você vai ter de lutar. Então não se acovarde, não se esconda, não tenha medo. Foi o Senhor que nos tirou do Egito e nos trouxe até aqui. E é o mesmo Senhor que nos tirou do Egito e nos trouxe até aqui que nos fará vencer e chegar aonde Ele quer nos levar. Então Moisés estava lá forjando o coração de Josué. E muitas vezes Jesus usa as crises dessa vida para nos forjar, irmãos. Paulo diz, se eu não me engano, na sua epístola aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas versões da Bíblia dizem que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é uma das capacidades incríveis de Deus, de agir por meio de situações difíceis para nos levar aos seus propósitos e realizar na nossa vida a sua vontade. Então o que nós precisamos fazer em tempos difíceis, o que nós precisamos fazer em tempos de crise, descansar e confiar que o Senhor está nos guiando, descansar e confiar que o Senhor está nos conduzindo em direção à nossa vitória. Precisamos também confiar que o Senhor está forjando o nosso coração. O Senhor está forjando o nosso coração. O Senhor está forjando o nosso coração. Nós fomos criados para liderar. Nós fomos criados para a vanguarda. Nós fomos criados para sermos luzeiros, faróis. Nós fomos criados para sermos referências. Não porque somos bons em nós mesmos, mas porque nós temos o Espírito de Deus. E Deus conta com isso, com o Espírito que nos deu, para manifestar ao mundo as suas excelências através da sua igreja, através de nós. Vá só para Lucas capítulo 9. Olha como, assim como Moisés estava dando oportunidade a Josué, Jesus também estava dando oportunidade aos seus discípulos e continua dando oportunidades para nós liderarmos em tempos de crise. Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 13. Se você chegou lá, diga amém. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Olha que provocação Jesus está fazendo aos seus discípulos aqui. Posicione-se para liderar essa crise. Não vamos mandar o povo embora. Vamos dar a eles de comer. Deem vocês alguma coisa para eles comerem. O que Jesus fez aqui com os seus discípulos, irmãos, é o que Jesus faz conosco. Por quê? Porque foi o que Deus fez com Josué. Porque foi o que Deus fez com Moisés. Por isso foi o que Moisés fez com Josué. Se lembra do Mar Vermelho? Moisés está com o povo diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó está vindo. A morte, a aniquilação do povo é iminente. E Moisés vai até o Senhor e diz: Senhor, e agora o que a gente faz? E Deus diz para ele assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche.
Deus fez isso com Moisés, Moisés fez isso com Josué. Josué reúne os nossos homens e vai lutar. Esse é um obstáculo que a gente precisa vencer para chegar a Canaã. Então vá lutar. É o que Jesus fez com os seus discípulos, dê-lhes voz de comer. E é o que Jesus continua fazendo conosco. Nas crises dessa vida, nos tempos difíceis dessa vida, ele diz para nós, levantem-se, liderem. Levantem-se, liderem, façam alguma coisa. E sabe, irmãos, não é sem sentido essa provocação, esse encorajamento de Jesus. Por quê? Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos colocou na sua família, nos fez sua igreja, nos deu uma igreja local, nos deu líderes espirituais, nos deu pastores. O que mais nós precisamos, irmãos? Do que mais nós precisamos? Nesse discipulado que estamos, nesse processo discipulado em que estamos com Jesus, Ele está nos forjando o nosso coração. E esse trabalho de forjar o nosso coração inclui nos empurrar. Vai, lidere, avance, faça alguma coisa. Dias difíceis, irmãos, nós não podemos cruzar os braços, ficarmos chateados, entristecidos, escondidos. Nos dias difíceis nós precisamos levantar e lutar, levantar e liderar. Amém? Amém, igreja? Essa é a segunda virtude do discipulado, a oportunidade. Jesus está nos dando oportunidades, vez após vez, de liderarmos em tempos de crise, de liderarmos em tempos difíceis. Jesus está forjando nosso coração por meio das oportunidades que Ele nos dá. Volte para Êxodo, capítulo 17. Terceira virtude do discipulado é que ele envolve um documento. Sabe? Não é tudo da boca, não é tudo somente dito. Deus nos dá um documento que nos assegura, um registro. Olha só, em Êxodo 17, 14, o que a Bíblia diz? Nessa relação discipulada de Moisés e Josué. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Nós podemos inferir aqui que Deus não estava pedindo a Moisés apenas para comunicar a Josué o que ele faria. Mas ele diz, olha, escreva e dê a Josué. Esse é o documento que Josué vai guardar. Essa é a segurança de Josué. Esse é o seguro de Josué, para que ele saiba que eu cumpro a minha palavra e eu farei o que disse que farei. Da mesma maneira, Jesus fez com os seus discípulos e continua fazendo conosco. Veja só o que diz a Bíblia, em João capítulo 8, versículo 31. Você pode segurar, não precisa correr para lá não, eu vou ler para você para a gente ganhar tempo. João 8, 31. Em João 8, 31 a Bíblia diz assim, olha, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. 2 pontos, abre aspas. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Uau! Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que permanecem firmes nas palavras dele. Assim como Josué tinha um documento escrito por Moisés, garantindo que Deus faria aquilo que disse que faria, nós hoje temos a palavra de Deus, que é a garantia, o documento que nos assegura, o documento que registra e nos assegura que as palavras que Deus disse, que as palavras que Jesus disse, são verdadeiras e se cumprirão em seu tempo. Então nós precisamos permanecer firmes na palavra. Estamos servindo a Jesus e uns aos outros. Estamos abraçando as oportunidades de liderar em tempos difíceis, em tempos de crise, agarrados à sua palavra, agarrados ao documento. Você está entendendo isso, irmão? Discipulado não se faz sem Bíblia. Discipulado não se faz sem a palavra, sem um documento. Não é só o que nós dizemos, não é só o que nós compartilhamos, não é só o caminhar e o estar juntos. A palavra deve estar envolvida no processo.
Por isso nós queremos ser discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus. Precisamos permanecer firmes na sua palavra. Amém? Amém, igreja? A primeira coisa que nós precisamos fazer ao sair daqui essa noite, se o que nós desejamos é nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, é alinharmos aí corrigirmos e alinharmos aí a nossa relação com a Bíblia, com a palavra de Deus. Permanecer firme. Permanecer firme. Amém? Amém, igreja? Eu já disse aqui que a pior coisa que pode acontecer a um crente é ele deixar de ler a sua Bíblia, ele deixar de meditar na Bíblia. Porque é por meio da meditação na Bíblia, na palavra de Deus, que a nossa mente é renovada, que a nossa mente compreende a vontade de Deus e que nós podemos então nos adequar a ela, nos ajustar a ela. Assim a palavra de Deus não há chance. Sem a palavra de Deus, nós ficamos aí meio que, a ver navios, flutuando. Mas Ele nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou o documento. Amém? Em tempos difíceis, irmãos, o que a gente faz? A gente olha para a palavra, a gente olha para o documento e a gente vê, Deus disse, Deus fará. Deus disse, Deus fará. Amém, irmão? Amém? Somos discípulos de Jesus, precisamos da sua palavra. Precisamos da sua palavra, porque só os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem na sua palavra. Em Êxodo 24:13, nós lemos: Moisés partiu com Josué, seu servidor, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Subiu ao monte de Deus. Qual é a quarta virtude do discipulado? Experiências. Um discipulador está sempre promovendo experiências para os seus discípulos, conduzindo, levando os seus discípulos a ter experiências, porque é da experiência que vem a sabedoria. Falei isso de manhã, não é? Falando sobre a sabedoria de Deus, eu falei de manhã que conhecimento é diferente de sabedoria. Quem tem conhecimento não necessariamente é alguém sábio, mas alguém sábio necessariamente tem conhecimento, porque a sabedoria é a aplicação e a experiência a partir do conhecimento aplicado. Então Deus quer nos fazer homens e mulheres sábios. Deus quer nos fazer discípulos de Jesus sábios para viver em sabedoria nesse mundo, manifestando a sua glória através de um viver puro e santo, alinhado e ajustado à sua palavra. E para isso nós precisamos de experiências. De novo, os tempos difíceis, as experiências difíceis, mesmo os tempos bons e as experiências boas, mesmo os tempos bons e as boas experiências, elas carregam lições que devem ser aprendidas e praticadas, para que sejamos feitos homens e mulheres sábios na sabedoria de Deus. Então, Moisés subiu ao monte de Deus e levou Josué. Moisés podia ter dito para Josué: Josué, dá um tempo, fica aí, porque eu vou lá no topo do monte e vou bater um papo com o Senhor, e quando eu descer a gente se encontra. Mas não, o que Moisés fez? Moisés levou Josué com ele. Vamos ali que você vai ter a experiência comigo, a experiência de ouvir Deus no monte. E é o que Jesus faz conosco também. Nós lemos nos evangelhos muitas experiências que Jesus promoveu para os seus discípulos, em especial aqui está registrada em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 6. A Bíblia diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. O que Moisés fez com Josué? Levou Moisés até um monte. O que Jesus fez com os seus discípulos? Levou os seus discípulos até um monte. Olha que interessante. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo.
E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Jesus levou os seus discípulos para dar a eles uma experiência com a sua glória manifesta. Assim como Jesus também está querendo nos dar experiências nesses dias. Experiências com a sua glória manifesta, experiências com a sua presença poderosa. Experiências com o poder do Espírito Santo, experiências com o fogo do Espírito Santo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Ele quer nos dar experiências, porque são as experiências que nos forjam e que nos fazem homens e mulheres sábios. Então, seja lá o tempo em que você está vivendo, um tempo de bonança, ou um tempo difícil, aprenda tudo o que você deve aprender com as experiências que você está experienciando, porque você está sendo discipulado por Jesus. Você está sendo forjado por Jesus e discipulado por Ele para ser como Ele é. Então aproveite, aprenda. Aproveite, aprenda, aproveite, aprenda, aproveite, aprenda. Aprenda sempre, aprenda sempre, aprenda sempre. Com todas as experiências que Jesus lhe dá. Ou com todas as experiências que Jesus lhe permite experienciar. Amém, irmãos? Um coração aprendiz. Um coração aprendiz deve ser o coração de todo discípulo. Assim como Moisés levou Josué a um monte para que ele tivesse uma experiência. Jesus levou seus discípulos a um monte para que tivessem uma experiência. E Jesus está hoje promovendo experiências para nós. Jesus está promovendo experiências para nós, com a sua glória, com a sua presença revelada. Então, nesse processo de ser discipulados por Jesus e de sermos transformados em quem Ele quer que sejamos, nós precisamos sempre dizer: Jesus, eu estou aqui pronto para ter com o Senhor a experiência que o Senhor quiser que tenhamos juntos. Senhor, eu quero aprender com as experiências que o Senhor me dá na vida. E, Senhor, eu quero aprender com a Tua presença. Eu quero aprender com a manifestação da Tua glória. Eu quero aprender com o fluir do Teu Espírito. Eu quero aprender, Jesus, eu quero aprender. Eu quero aprender, eu quero aprender. Me dê experiências contigo, Senhor. Não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que eu oro encerrando o culto, eu sempre peço, Senhor, que essa seja uma semana de experiências profundas com o Senhor. Experiências profundas com o Senhor. Porque são as experiências que nos forjam, são as experiências que nos fazem sábios. São as experiências que consolidam o nosso discipulado. Amém, irmãos? Então nós estamos servindo, nós estamos abraçando as oportunidades de liderar em tempos difíceis. Nós estamos agarrados à palavra, nós estamos aprendendo com as experiências. A próxima virtude do discipulado é a proximidade. Em Êxodo 33:11, a Bíblia diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, não podemos jamais nos afastar de onde Jesus está. Amém? Não podemos nos afastar de onde Jesus está. Se Ele vai para lá, eu vou também. Se Ele vem para cá, eu venho também. Se Ele vai ali, eu vou atrás dele. Se Ele vai para lá, eu vou correndo atrás dele também. Eu quero estar onde Jesus está. Certamente Ele está em todo lugar. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas sabe, nós precisamos cultivar esse anseio de estar na presença de Jesus. Esse anseio de estar com Ele, esse anseio de tê-lo para nós, esse anseio de ouvi-lo, esse anseio de sermos tocados por Ele. Amém, igreja? Quantos de nós vivemos, irmãos? Eu sei que isso é uma realidade. E nós precisamos lutar contra isso, contra essa realidade. Mas quantos de nós vivemos com uma baixíssima expectativa da manifestação da presença, da glória de Deus? Uma baixíssima expectativa de que Jesus apareça e nos dê experiências com Ele, sabe? E que apareça para nós transfigurado. E que brilhe e resplandeça a sua glória, nos faça chorar. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Mas não foi triste porque você precisava de um milagre, não. Quantas vezes você chorou? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, de alegria, de prazer na sua presença? Qual foi a última vez que a presença de Jesus tocou as suas emoções? A gente fica, né, nessa roda viva que é a vida que a gente vive hoje, acelerados,
expostos a todo tipo de distração, de imagem, de mensagens. E isso afeta a nossa relação com Jesus, afeta a nossa relação com a igreja, de modo que se nós vimos para cá sem essa expectativa, tudo que acontece aqui é chato. Se nós vimos para cá sem essa expectativa, tudo que acontece aqui é sonolento. Se nós vimos sem essa expectativa, tudo que acontece aqui é cansativo. Mas preste atenção, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Quem muda não é Jesus. Quem muda somos nós. Por isso é que nós precisamos lutar contra essa realidade e cultivar todos os dias um coração desejoso pela intimidade de Jesus, um coração desejoso pela manifestação da sua presença, da sua glória, pela manifestação do seu poder. Precisamos desejar Jesus manifesto, glorificado, transfigurado diante dos nossos olhos, quebrantando o nosso coração e nos fazendo reconhecer como somos pequenos, como somos falhos, como dependemos dele. Amém? Amém, irmãos? Jesus está nos discipulando e estamos sendo discipulados por Jesus. E no discipulado, irmãos, no discipulado que Jesus imprime sobre os seus discípulos, a necessidade de proximidade, intimidade. Verdadeiro discipulado só acontece na intimidade, só acontece na proximidade. Amém? Amém, igreja? E olha só que interessante, da mesma maneira em que Josué estava lá com os discípulos, Josué estava lá com Moisés, não se afastava da tenda. Olha só, a experiência de Jesus e os seus discípulos no que tange à proximidade, à intimidade do discipulado. João 21:12 diz assim: Jesus lhes disse, aqui Jesus aparece para os discípulos depois de ter ressuscitado e opera uma outra pesca maravilhosa, não aquela que nós lemos em Lucas, mas uma outra pesca maravilhosa. E então ele se manifesta para os seus discípulos no fim do evento. Ele diz: olha, Jesus disse-lhes: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Irmãos, em todas as sociedades do globo terrestre, a mesa representa um lugar de intimidade. Sim ou não? Quando você quer ter um tempo de intimidade, um tempo de comunhão com alguém, qual é a primeira coisa que você pensa? Vamos comer alguma coisa, não é? Vamos comer alguma coisa. Jesus disse para os seus discípulos: venham comer. O que Jesus estava dizendo? Venham para a minha intimidade, sentem comigo, cheguem mais perto. Cheguem mais perto. Assim como Josué estava lá e não se ausentava da tenda, não se afastava da tenda, ele queria estar perto de Moisés, o seu discipulador. Jesus nos convida e espera que estejamos perto dele também. Ele diz: venham comer comigo. Venham comer comigo. Esse livro aqui que eu sugeri para você, então os dois, né? O Temor do Senhor também, mas esse livro aqui, Uma Coisa, buscando corajosamente tudo que é importante. Nesse livro aqui, por isso ele tem esse nome, Uma Coisa. O Dwayne Roberts fala sobre isso, né? Ele pega aquela passagem de Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em tua presença por todos os dias, enquanto eu viver, no teu santuário enquanto eu viver. Uma coisa peço ao Senhor e uma coisa eu buscarei. Irmão, sobre tudo o que é mais importante nessa vida, há ainda uma coisa muito mais importante: estar com Jesus, estar perto de Jesus, buscar a Jesus. Buscar a Jesus. Cara, a gente fica tão perdido, tão enrolado. A gente está ocupado, a gente tem tempo. Nosso devocional tem tempo contado, porque a vida é acelerada. Sabe, irmão, experimente parar sem pressa e dizer: Jesus, estamos aqui, só eu e você. Bote uma música para tocar, aprecie a presença de Jesus, aprecie a presença de Jesus, irmãos. A igreja não é essa máquina, sabe, a gente vai funcionando a toque de caixa. Não, irmão, a igreja é a reunião dos filhos de Deus, presentes para Jesus, o seu rei, o seu irmão mais velho, para adorá-lo, para ter comunhão com ele.
Por isso que, devagarinho, sabe, eu tentando virar o timão do navio. Porque, sabe, nós temos que sair mesmo, irmãos. Nós temos que sair mesmo desse lugar em que nós sempre vimos a igreja esperando uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de esperança. Essas mensagens serão pregadas, elas têm a sua hora, elas têm o seu lugar. Mas, sabe, essa não é a maior necessidade da nossa alma. Sermos encorajados e esperançados para o que virá na segunda-feira. A maior necessidade da nossa alma é saber que Jesus estará lá na segunda-feira e nós queremos estar perto dele. Porque venha o que vier, Jesus está conosco. Estamos à mesa com ele. Estamos à mesa com ele. Sabe? Então, não fique no seu coração pensando, como eu queria receber uma palavra de... Sabe? Fica firme aí, irmão, você vai vencer. Como eu queria receber essa palavra. Cara, está escrito. Ninguém precisa pregar para você. Está escrito que você vai vencer, que Ele está com você, que Ele é contigo. Está escrito, ninguém precisa pregar isso para você. Eu preciso pregar para você, é que você não pode deixar isso te distrair do que é mais importante. É isso que eu preciso pregar para você. Que você precisa estar com Jesus à mesa. Ele diz, venham comer comigo. Sejamos como Josué, não vamos deixar a tenda, vamos ficar lá pertinho. Sejamos como os discípulos que querem estar lá comendo com Jesus. Amém? E por último, a última virtude do discipulado, das 7 virtudes do discipulado. Lembrando aqui, serviço, estamos servindo a Jesus, como Josué serviu a Moisés. Oportunidade, estamos abraçando as oportunidades de liderarmos em tempos difíceis, em tempos de crise. Estamos agarrados ao documento, à palavra. Estamos aproveitando as experiências e aprendendo com elas. Estamos sendo corrigidos. Nesse processo discipulado, Jesus está nos corrigindo. Estamos próximos de Jesus. E por último, estamos conscientes de que estamos numa missão. Amém? Estamos numa missão. Já depois do Êxodo, no livro de Números, capítulo 13, versículo 16, a Bíblia diz assim, olha: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quem foi o primeiro homem que Josué pensou? Precisamos enviar agora o povo a uma missão. Josué, você está pronto? Você está preparado? Vai. Eles espiaram a terra. Logo depois Moisés morreu. E agora? Moisés morreu, quem vai levar a gente para a terra prometida? Aí em Josué 1:8 nós lemos a conversa de Deus com Josué: seja forte e corajoso. Agora a bola é contigo. Lembra? Moisés te deu uma missão. Eu estou referendando essa missão. A missão é sua. Você vai levar o povo até Canaã. E o que Jesus fez, irmãos, com os seus discípulos? E faz conosco também em Marcos 16. Nós lemos: vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. E estes sinais serão aqueles que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Se beberem algum mortífero, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Vão e preguem. Em Mateus 28 ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está discipulando os discípulos. E agora ele diz para os discípulos: agora vocês façam outros discípulos. Jesus tem uma missão para nós. Aliás, Ele não tem uma missão para nós. Jesus tem a sua missão. A missão de Jesus é revelar a glória de Deus nesse mundo e redimi-lo até que Ele venha. Até que Deus dê a ordem. Agora é a hora de voltar, até que Ele volte. E nós estamos trabalhando com Deus e com Jesus na sua missão. Essa também é a nossa missão. Qual é a missão de Deus para mim? A sua missão, a missão de Deus para você é a missão de Jesus. Revelar a glória de Deus nesse mundo e redimi-lo até que Ele volte. Nós estamos numa missão. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós não podemos viver a nossa vida. Assim, nós facilmente perdemos essa perspectiva. E aí vivemos a nossa vida assim, um dia depois do outro, para resolver as nossas coisas, pagar as nossas contas e dormir em paz. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus está voltando. E nós não podemos esquecer que até que Ele volte, a sua missão está sendo realizada. E nós somos parte dessa missão. Então não perca nenhuma oportunidade de pregar o Evangelho. Não perca nenhuma oportunidade de testemunhar de Jesus. Não perca nenhuma oportunidade de servir e de fazer o bem em nome de Deus. Não perca nenhuma oportunidade de orar por alguém. Não perca nenhuma oportunidade de contar a sua história, de contar o seu testemunho, de contar o que Deus está fazendo na sua vida. E de dizer, olha, Ele pode fazer na sua também. Não deixe nenhuma oportunidade passar. Porque esta é a nossa missão. Nós não podemos perder tempo. Jesus está voltando. E Ele está contando conosco. E aí no grande dia Ele vai perguntar. Beleza? E aí, como é que foi lá a sua vida? O que você fez? Ué, Senhor, eu vivi a minha vida lá. Fiz as minhas coisas, paguei minhas contas, fiz minha carreira. Tá, mas e aí? Não, mas, e aí, tinha mais alguma coisa? Como tinha mais alguma coisa? Eu estava contando com você. Tudo que você fez foi viver a sua vida. Irmãos, todos nós. Sabe, eu sei que não é muito fácil entender isso. E essa é uma transição que se deve fazer com tempo mesmo, sabe? Com tempo e com paciência. Mas eu me lembro que quando eu assumi o ministério lá em 2017, eu disse para a nossa liderança na época, sabe, eu quero transformar missões e evangelismo parte da cultura da igreja. Eu quero que toda igreja seja evangelista, eu quero que toda igreja se envolva com missões. Porque o que acontecia historicamente era que os grupos de evangelismo, os grupos de missões faziam isso sozinhos e a igreja não se envolvia. Não era, Ronaldo? Era um sacrifício para conseguir gente para evangelizar num domingo de tarde. Porque o povo queria estar em casa, almoçando, vendo Faustão. Esse povo que não está aqui envolvido na missão de Jesus. Então eu falei assim, cara, a gente tem que trabalhar a cabeça da igreja para que a igreja entenda a importância de discipular, de pregar o evangelho, de se envolver com missões. Onde está? Com o que tem? O fato é que nós estamos numa missão. Na missão de Deus, com Jesus. E Ele conta conosco. Você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Sim ou não? Sim? Quem quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Não fuja da missão. Não fuja da missão. Você quer ver, irmãos? Talvez hoje talvez a melhor oportunidade que nós temos, ou a melhor ferramenta que nós temos para pregar o evangelho, são as nossas redes sociais. Sim ou não? Quantas horas a gente passa zapeando a rede social e não fala nada de bom, também não lê nada de bom, fica distraído com as fofocas da semana, futuca lá a vida do outro, daquela foto e tal, a roupa. Você não dedica parte do seu dia para usar a sua rede social para pregar o evangelho, para compartilhar uma mensagem. Você pode pegar lá o seu WhatsApp, você pode, irmãos. A minha avó já dizia, oração e canja de galinha não faz mal a ninguém rejeita. Você quer ver só uma coisa? Uma vez, um dia, já tem tempo isso, eu botei lá no meu Instagram que eu vou, manda um direct para mim aqui com o seu pedido de oração, vou orar por você agora. Irmão, o que choveu de mensagem lá, de gente pedindo oração. Ora por mim por isso, ora por mim por aquilo. As pessoas querem oração, as pessoas querem alguém que compartilhe uma mensagem de encorajamento. Pega lá o seu WhatsApp, faz uma lista de transmissão, manda uma mensagem de manhã cedinho. Estou passando aqui, cara, só para dizer que Jesus te ama, você é importante para Ele. Eu te amo, você é importante para mim, Ele tem um plano na sua vida. Toma esse versículo aqui para você ler. Você precisa de alguma coisa, estou aqui, cara, me chama, eu quero orar por você. Mas a gente fica lá compartilhando meme, a gente fica lá compartilhando piada, a gente fica lá compartilhando um monte de coisa e não compartilha o evangelho.
Você está numa missão, cara. Você está numa missão. Você entende isso? Não está na missão quem quer. Não está na missão quem entende, quem aceitou. Todo mundo está na missão. Todo mundo está na missão. Se você não está fazendo a sua parte na missão, alguém está fazendo a sua parte. Você está sendo um peso para alguém. Ao invés de aliviar a carga de alguém, você está sendo pesado para alguém. E nós não podemos ser pesados a ninguém. Devemos cada um pegar a nossa ponta e, compartilhar, trabalhar por Jesus, servir a Jesus. Compartilhar o Evangelho, pregar o Evangelho. Amém? Amém, igreja? Amém? Você entendeu isso? Serviço, oportunidade, a Bíblia, a palavra, experiência, correção, proximidade e missão. São as 7 virtudes do discipulado. O serviço. Esteja disposto e disponível para servir Jesus. Oportunidade. Lidere em tempos difíceis, porque Jesus está com você. Não deixe a palavra, porque ela é o documento que nós precisamos, que assegura que Deus fará a sua vontade. Aprenda com as experiências. Receba com graça as correções de Jesus. Esteja próximo de Jesus. Queira a presença, queira estar com Ele. E abrace a missão de Jesus. Amém? Esse é o verdadeiro discipulado, irmão. Fora disso aqui, não há discipulado. Fora disso aqui, o que a gente tem é frequentar a igreja. Fora disso aqui é frequentar a igreja. Se não tem um coração de servo, disposto a servir a Jesus, se não está liderando, não está levantando para liderar em tempos difíceis, se não está agarrado à palavra, se não está aprendendo com as experiências, se não está recebendo a correção em amor, se não está próximo de Jesus em intimidade, se não está fazendo a missão, não tem muito sentido. É só legal. Mas Jesus não vem buscar uma igreja legal. Jesus vem buscar uma igreja santa, imaculada, limpa, pura, empenhada, engajada. Amém? Amém, irmãos? Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus para a glória de Deus. Amém? Josué foi um excelente discípulo de Moisés. E nós devemos ser excelentes discípulos de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Amém?